Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, hoje vamos ter a palestra sobre espiritualidade na vida infantil, na infância. Com a mentora Isis, e vamos ter a primeira leitura do Evangelho com a mentora Lisandra, e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Boa noite. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez? O que os fariseus, notando, disseram aos seus discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, doces e de boa fé, porque pede-se-lhes dê à vista e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Veja-se, introdução antigo, publicanos, portageiro. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabem a quem se admire, de que por vezes a mediunidade seja concedida a pessoas indignadas, capazes de a usarem mal. Parecem dizer que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como dá de ver, de ouvir, de falar, orar. Nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra,
serão os incapazes de proferirem coisas mais. Maior seria o número dos mundos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-las? Onde há demais um limite entre a dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para as fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico. Por quê? Porque Deus não quer a morte do pecador, o privaria do socorro, que o poder arranca ao lameiro os bons espíritos, lhe vem em auxílio, e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la, sua bondade para lhe poupar. Longe, mas nas mãos lhe coloca a luz, não será ele bem mais culpado se não a quiser ver. Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação. Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela pervenção da faculdade que lhe fora autografada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsidiarem e enganarem sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Graças a Deus. Aqui quer falar que Deus não escolhe entre os seus filhos. Possa ser que aqui os povos falam, né? Que mesmo os pobres ele trata do mesmo nível. E os povos viam ali um porém, eles queriam que separasse. Que porque ele se juntaria à mesma mesa onde estariam os pobres, e ali ao contrário, os que tinham bens materiais, tinham pouca fé. E ele não buscava materiais, ele buscava fé, ele queria um coração bom. É onde que ele fala, né, tanto bem para nada mostrar. Que ali eles não deram nada de si, um coração ruim, um coração ignorante. E aqui ele fala aqui quer dizer esse exemplo para nós sermos umas boas pessoas, para agir de boa fé, com um coração puro e manter uma igualdade social. Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, né, vamos elevar nossos pensamentos, vamos até o nosso lar, que essas energias curadoras cheguem até lá, né, que essas energias cheguem aos filhos ausentes, né, que não conseguiram estar aqui, e cada um de vocês. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, sintam amados, colhidos, tá? Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor.
Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, vamos fazer o convite para a mentora Isis, para dar início, né, à palestra. É assim, amados, tá? Acolhidos por cada um dos mentores presentes. Graças a Deus. Hoje nós vamos estar apresentando aqui a palestra sobre espiritualidade e a espiritualidade na infância. A vida espiritual da criança. A criança tem uma vida espiritual especial, profunda na comunhão e na graça, e muito diferente da vida espiritual de maior parte de nós adultos. Entender a forma e as manifestações espontâneas que ela tem é uma das maneiras de compreender a criança e de libertar sua verdadeira natureza, como em muitos outros aspectos da infância. Quando tratamos aqui de uma vida espiritual, nós referimos a um aspecto específico da vida interior da criança, e não a ela toda. A vida interior é composta por fenômenos psicológicos, emocionais, cognitivos. Nós aqui queremos tratar daqueles fenômenos que podem ser chamados propriamente de espirituais, e que poderiam ser chamados também de oceânicos, profundos ou de comunhão. Tratamos da conexão profunda que a criança estabelece com a vida. Então, aqui, quando fala, né, que a vida espiritual da criança é mais profunda na comunhão e na graça, fala da pureza, né, que a criança tem. Então, a criança, tudo dela é mais intenso, né, o acreditar dela. Por isso que muitas vezes a gente não pode mentir para uma criança, porque você pode atrapalhar o desenvolvimento dessa criança, porque ela vai acreditar no que a gente falar. Então, a gente tem que prestar muita atenção nas crianças, porque elas são muito profundas naquilo que elas acreditam, né? A força do espírito que anima a vida. Às vezes, pensamos ou agimos como se pensássemos que a criança é educada por nós, que nós é que a construímos e que somos responsáveis por seus aprendizados e conquistas. Nada poderia estar mais longe da verdade. O adulto pode, no máximo, oferecer à criança um ambiente apropriado e retirar obstáculos. As conquistas da criança, seus aprendizados, sua construção e suas transformações são impulsionados por uma força interior, um impulso de vida que a criança sente o tempo todo. Alguns adultos mantêm uma comunicação profunda com o seu interior, mas para a criança, essa comunicação não é uma exceção à vida, nem um momento especial do dia. Ou seja, a criança, ela está com esse sentimento o tempo todo. Não é igual a gente que às vezes está de um jeito, outras horas está de outro. Então a criança, ela mantém essa conexão o tempo todo. Basta a gente observar, né, as crianças. Então eu sempre falo, nós devemos observar muitas crianças, prestar atenção no que as crianças falam, né? Porque muitas vezes elas estão passando as mensagens para a gente e a gente não observa, né? Não acha que a criança não tem nada a passar para a gente. A criança se comunica com o seu interior o tempo todo e guarda dentro de si um guia interior e um impulso vital que a impelem adiante pelo caminho do desenvolvimento. Às vezes, lutamos com esse guia interior profundo, sagrado e forte. Nós dizemos à criança que ela precisa ser rápida ao lavar as mãos e fechar logo a torneira, mas ela acabou de descobrir mais um dos dons da vida, no frescor da água, e tem leis maiores para obedecer. Ela sabe que essas leis não podem ser desobedecidas. Existem as leis do adulto, a velocidade, resultado e eficiência. E existem as leis da vida, repetição, comunhão profunda, reconhecimento, processo contínuo de criação. Entre as leis, a do adulto e da vida, a criança precisa obedecer às leis da vida. São maiores, mais fortes. Se ela tem a chance de obedecer a essas leis,
sente dentro de si o paraíso da vida, percebe que há de imenso e mais importante no mundo, alcança o centro de tudo na concentração. Então, assim, às vezes, eu falo, nossa, eu não tenho filho, mas assim, a gente, né, entra nessa. Da gente quer forçar a criança a fazer aquilo do jeito que nós queremos. Então, a criança, ela tem que fazer tudo no tempo dela, né? Aqui fala do lavar as mãos, a criança, né, às vezes os pais falam, menino, para de mexer com água, você está demorando, fecha esse torneio, está gastando água. Mas ali, a criança, o que ela está fazendo? Ela está apreciando, coisa que muitas vezes nós não fazemos, né? De apreciar cada momento. E a criança, ela aprecia, por isso que fala que tudo dela é muito profundo. Então, são as descobertas, ela está na sua construção. A concentração, comunhão com a vida. Do xamanismo norte-americano, as religiões de matriz africana, passando pelas vertentes todas do cristianismo e pelas mais diversas tradições do Oriente, todas as religiões nos fazem rever o ambiente que nos cerca. Algumas apresentam a eles seres supernaturais, sejam anjos, fadas ou entidades espirituais. Outras trazem o ambiente brilhar com a graça ou com a impermanência. A criança, mesmo aquela que não conhece tradição nenhuma, ainda que seja pequena demais para conhecer qualquer ensinamento no mundo, olha a vida com amor. E na vida espiritual da criança é o amor que a faz ver o invisível. O amor é o primeiro contato que a criança tem com a vida espiritual. E, até onde sabemos, não existe contato melhor. O amor, ao que tudo indica, é o que todos os adultos buscam por tantos anos e as crianças encontrou. Quando a criança vê uma formiga carregando a comida e assiste com quem assiste ao desabrochar das cerejeiras ou as nuvens de uma enorme tempestade, a criança vê ali, na formiga, todos os dias que nós pisamos distraídos, ela vê um detalhe importante do mundo. A criança reconhece os pilares da terra. Quando vê uma camiseta ser dobrada com cuidado, um pregador de roupa ser colocado no lugar certo e um raio de sol refletir no vidro do relógio da sua mãe, ela percebe milagre onde nós percebemos rotina. E é pelo milagre que ela se envolve tão profundamente com o pregador e o reflexo de luz. Nós, claro, esquecemos de tanta coisa que sabíamos quando éramos crianças. Por que esquecemos de tanto? Talvez porque já tenhamos cumprido a maior tarefa das nossas vidas. Nós já criamos um ser humano quando éramos crianças, mas agora podemos nos envolver na nossa segunda maior tarefa, ajudar na criação de mais um ser humano, este que está se criando, agora usando o ambiente que nós oferecemos a ele e as interações que tem conosco, as comunhões. Então, aqui fala que o amor, né? Que essa criança, ela olha a vida com amor. É o que nós todos devemos também olhar a vida com esse olhar de criança. Porque o Cristo, ele deixou para a gente que fôssemos como as crianças, né? Ter as crianças como um exemplo. Então, é a pureza, esse amor, é a verdade, né? Que a criança traz. Então, as famílias são responsáveis nessa parte de preparar esse terreno de amor para as crianças, porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Então, é o futuro. Então, já teve aqui uma palestra, né, falando da família, né, a responsabilidade da família na construção da espiritualidade da criança. Não importa qual que seja a religião, porque todas as religiões, em qualquer religião, tem que desenvolver a espiritualidade. Então, não importa se é evangélico, se é católico, se é espírita, então, qualquer religião, a criança tem que ter esse amparo, né, para o seu desenvolvimento. Então, nos chama muita atenção essa questão de observar, né, coisas que às vezes a gente deixa passar despercebido, né, a gente com a mente sempre voltada para muitas coisas, então nós deixamos muita coisa passar, nós deixamos a graça passar. E as crianças não, elas olham as coisas
um olhar muito apurado, né, com muito detalhe, e o que nós adultos não vemos muitas vezes, né? Então, que possamos ter as crianças como exemplo, cuidar das crianças, dar um ambiente de paz, de amor, de aconchego, de acolhimento, que é o nosso dever, né, na vida dessas crianças. E aqui vem a preparação espiritual do adulto. Será que estamos prontos para entrar em comunhão com a criança? Para entrar em comunhão com a vida junto com a criança? Se não estamos, o que nos atrapalha? Qual a trave em nossos olhos? Será que são o orgulho e a ira que formam a tirania e nos fazem empurrar obstáculos e arremessar dificuldades no estreito caminho das crianças? Então, aqui é uma pergunta, né, que para a gente ficar mais atento. Será que nós não estamos dificultando o desenvolvimento dessas crianças? Será que realmente nós estamos conectados com esse amor para doar, né? Então, porque o nosso dever é cuidar, né? Nós não podemos estreitar esse caminho, porque as crianças, elas vêm nos trazendo, já, né? Elas vêm, quando a gente nasce, a gente vem trazendo, né, muita coisa do universo. Então, até os 7 anos de idade, eles conseguem lembrar de muita coisa, né? Por isso que a gente tem que prestar muita atenção e não atrapalhar na caminhada. A gente tem a obrigação de ajudar na caminhada, para que seja um adulto livre, um adulto que se sinta amado, que ele possa transmitir muito amor. Graças a Deus. Eu convido a mentora, né, para poder estar aqui. Agradeço a todos. Minha palestra foi pequena. Espero que eu tenha passado uma mensagem, né, que vocês possam levar. Agradeço a todos vocês. Agradeço a quem, né, aos nossos internautas, né, e graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, igual a mentora Isa, né, está passando para nós os ensinamentos, né, como devemos cuidar das nossas crianças. Quando a gente nos diz isso, muitos, né, chegam até a gente e falam: olha, mentora, mas meu filho dá muito trabalho. Mas às vezes você também não quer que ele dá esse trabalho. Porque hoje as crianças estão numa grande evolução. Ela está totalmente bem na frente do que estamos, né? E às vezes nós queremos o quê? Que nossos filhos não dão trabalho, quer que nossos filhos ficam parados, quer que nossos filhos fiquem presos em uma tela, não quer que nossos filhos brincam, porque às vezes não quer que nossos filhos sujam as vestes, não quer que nossos filhos sujam os nossos calçados. Então, quando a gente não diz isso, a primeira situação, né, que eles vivem uma verdadeira prisão. E aí, e depois? Como nós, depois nós quer que eles sejam adultos livres, mas ele já está ali preso ao passado, né, porque você não deixou ele ser o que ele veio a fazer. E quando a gente nos diz isso, a responsabilidade, eles nos escolhem, no caso de vocês, escolhem os pais. Então, a obrigação ainda é maior, né? Se você escolher seu filho, às vezes vai ser mais fácil. Você vai começar como diz, a desenhar o seu filho. Mas não, ele que escolhe vocês. E é um prazer imenso, né, ser escolhido por alguém, de vir nessa família, nessa estrutura. Então, por isso, temos cuidados com as nossas crianças, comece a observá-lo, o que elas querem nos dizer no olhar, nas suas atitudes, né? Nos seus pensamentos. Muitas vezes, as crianças, elas vêm a nós para nos salvar, e às vezes nós não percebemos isso. Nós não damos importância. E muitas vezes ela chega para nos dizer as palavras e nós não queremos que elas falem nada, porque elas são sinceras, né? Então vamos começar a observar. Hoje eu tenho uma mensagem de um espírito dessa cidade, de uma moça. Ela nos diz, olha para você ver, ela fala que ela ganhou os grandes ensinamentos, ela veio à Terra
já preparadas, né, pelos seus pais. Seus pais já trouxe um grande ensinamento a ela. E ela, como diz, ela escolheu ir embora muito cedo da terra, porque ela já tinha esse grande propósito, né? E ela teve, como diz, as enfermidades muito rápido. Ela teve a enfermidade e logo ela despediu, né, desse mundo terreno. Só que aí, olha para você ver, os pais ensinaram que ela tinha que acolher, que ela tinha que amar. Só que depois que ela fez a passagem, eles não lembram mais dela. Olha que triste tudo isso, né? E ela sempre está aqui na casa, ela sempre está aqui deixando essa mensagem a vocês presentes, né? Pelas grandes revoluções, grandes ensinamentos. E quando nos diz dessa forma, quando vocês passam esse ensinamento aos seus filhos, vocês precisam o quê? Firmar o que você faz. Porque muitas vezes você fala ali, mas você não coloca em prática. E foi o que ela nos diz agora. Recebeu todo esse ensinamento, mas quando ela se foi, proibido em casa, falou o nome dela. Olha que triste tudo isso, né? Ela fez parte dessa família, ela projetou as festas, ela projetou estar nessa família e ela não é lembrada. O seu aniversário, nem o dia que você se foi, da sua passagem. Então aqui eu deixo a vocês essa mensagem, para vocês levar para casa, para vocês pensar. Como fazer? O que passar para seus filhos? Né? Então, quando a gente nos diz isso, com muita dor. Eu, como mentora, né, eu estou em terra para transmitir as mensagens a cada um de vocês. Eu sei a trajetória da vida de vocês. Eu sei como vocês chegaram até nós, né? Quando a gente nos diz isso, sabemos o rostinho de vocês, quem vai estar aqui, quais são os cuidados que precisamos ter com vocês, porque é como se eu fosse a mãe de cada um de vocês. Eu estou aqui para proteger vocês, eu estou aqui para amar vocês. Não importa o que vocês fizeram ontem, o importante é agora que vocês estão aqui. Eu não quero julgá-los, eu quero acolher. Eu estou aqui para fazer toda a diferença de vocês chegar até a mim e lhe dizer: eu escolhi estar aqui porque eu quero ser curado, eu quero ser libertado. Estou aqui para isso. Não estou aqui à toa. Eu fiz um grande propósito. Como lhe diz, as filhas, né, que nos acompanham, que é as meninas que fundaram essa casa, né? Como lhe diz, né? Elas não escolheram, elas acharam que vocês não iam estar aqui, mas nós sabemos desde o início, nós preparamos para elas receberem vocês. Então é muito gratificante a nós, é muito prazeroso, como lhe diz, é com muita alegria que recebo vocês, né? E muitas vezes vocês vão chegar até a mim: olha, eu estava muito cansado, eu não conseguia vir. Mas não, façam a forcinha de estar aqui. Porque vocês vão aprender. Vocês vão, como diz, vocês vão se libertar das armadilhas do mundo terreno. As cobranças são muitas, né? E vocês, como lhe diz, vamos lembrar de vocês quando vocês eram crianças, né? Vocês não imaginavam que vocês poderiam estar aqui, né? Então é um prazer imenso receber a vocês. A casa oferece espaços, né, magnéticos com águas fluidificadas para elevar todas as energias, para vocês voltar ao lar de vocês com as energias puras, né, com os mentores de luz, os mentores de cura. E aproveite essa grande oportunidade de estar aqui. Estamos aqui para abraçá-los, tá? E quando a gente nos diz isso, igual a mentora Isis, né, está passando, nós precisamos da verdade com nós mesmos. A pessoa mais importante somos nós.
Comece a pensar dessa forma. Vocês conseguem, como diz, trazer uma cura ao seu espírito de grande elevação. Por quê? Precisamos nos valorizar. Precisamos ter o prazer de estar em terra e construir a nossa vida em terra com amor, né? Com dignidade, com prazer de estar aqui, sentir feliz, sentir realizado, né? Olha como é triste você vencer um dia de lutas e você achar que não produziu nada. Não, se você está em terra, você está produzindo. Precisa vocês prestarem atenção nos seus atos. Vocês são responsáveis pelo ato de vocês. Começa a valorizar a presença de vocês em terra. Quando a gente nos diz isso, né? Quem tem filhos aí, sabe que precisamos o quê? A dedicar a eles. Nós somos responsáveis de trazer esse amor a eles, esse acolhimento, né? E para isso, para ele ser um adulto que acolhe, que ama, precisamos o quê? Começar a treinar esses filhos, né? Abraçá-los, dizer o tanto que eles são importantes na vida de vocês. Que muitas vezes os pais, né, as mães, eles têm medo de abraçar seu filho, têm medo de falar que ama o seu filho, porque às vezes fala assim, e se eu fazer isso, já teve, né, grandes ensinamentos de espírito que veio aqui, falou, olha, eu estive no mundo terreno durante 70 luas grandes, né, mas eu nunca abracei o meu filho. Eu nunca lhe disse que eu amava meu filho, porque às vezes se eu fizesse isso, eles poderiam tirar meu caráter, eles iam usar eu de má fé. Não pense dessa forma. Começa a dar esse amor ao seu filho, tá? Eu estou aqui, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Eu quero que vocês, neste momento, elevem seus pensamentos no dormidor de vocês, elevem seus pensamentos nos seus filhos, na entrada do seu lar. Comece a ir até lá, para essas energias curadoras chegar até lá, trazer essa proteção divina a cada um dos seus familiares. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos por todos os mentores. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus.